Olá, caros amigos, caras amigas do nosso canal Esclarecimento, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo em paz. Bom, nosso tema de hoje é discutir cultura, alteridade e etnocentrismo. Que palavras são essas? Que conceitos loucos são esses? Bom, a gente vai começar por uma certa definição e depois faremos os desdobramentos. Desdobramentos quer dizer, olha, vamos ver qual o efeito disso dentro das relações humanas em que vivemos. Bem, cultura, só o ser humano é capaz de praticá-la ou produzi-la, sim. A cultura é produto de uma intervenção humana. Nós, à medida em que vivemos em um determinado contexto, nós começamos a estabelecer determinados costumes. O modo como os plantamos, a planta pela qual é mais propícia o cultivo, os valores de uma sociedade de bem e mal, os seus ritos, suas religiões, são elementos da cultura. Portanto, a cultura não é um dado natural. Você não é um ser natural, criatura. Sim, por quê? Porque desde cedo você recebeu influências do mundo aonde você vive, a língua que você fala, o modo como você vê o mundo está marcado por essa cultura que te fez, que criou a sua identidade. É claro que você pode e deve ter um senso crítico e começar a questionar até a sua própria cultura, porque a cultura, ela pode ser modificada. Se somos nós, enquanto seres humanos coletivos, que somos capazes de produzir cultura, então nós também podemos modificar a cultura, repensar determinados hábitos, repensar outros costumes e tudo mais. Você vê, por exemplo, era costume entre a cultura espartana você sacrificar a criança que tivesse alguma deficiência física ou mental. Por quê? Porque o valor para aquela sociedade era a constituição de guerreiros para ser os espartanos que ali ia impor a sua dominação e tudo mais. Que não é, e que para nós, para a nossa cultura, é algo assim absurdo você imaginar em sacrificar crianças simplesmente pelo fato delas nascerem com alguma deficiência. Portanto, existe um choque de culturas e você tem uma identidade. E essa identidade é formada pela sua cultura, mas você também pode transformar isso. Portanto, cultura é tudo a intervenção humana, seja no mundo físico, seja no mundo social, tem sempre o elemento cultural. E qual o grande problema hoje, né? O grande problema surge quando nós perdemos a ideia de alteridade. Quando nós queremos que o outro seja igualzinho a nós, que tenha a mesma identidade que a nossa. E é aí que surge, nesse mundo em que vivemos agora, de migrações para todos os lados, mais de 70 milhões de pessoas estão migrando hoje no mundo, em razão de questões ambientais, em razões de guerras, em razões de situações precárias e perseguições culturais muitas vezes. Os Rohingyas estão sendo extirpados da Índia porque pensam diferente. Ou seja, a cultura ela pode ser uma arma e é aí que nos vem a ideia de etnocentrismo. Etnocentrismo é quando eu acho que a minha identidade deve se impor sobre a identidade do outro, o que se revela que a gente não tem alteridade. Alteridade quer dizer, reconheça que o outro é diferente, reconheça que o outro tem alguns costumes. Você pode até fazer crítica à cultura do outro, mas não persegui-lo efetivamente, que aí caímos nessa ideia de um conceito que ficou bastante comum no mundo de hoje, que é xenofobia. Horror ao estrangeiro, horror ao diferente. Portanto, o etnocentrismo é quando eu acho que a minha cultura vale muito mais do que a cultura do outro,
E eu não sou capaz de olhar a cultura dele de uma maneira mais neutra. É claro que essa neutralidade nunca vai existir de fato, mas de uma maneira mais tolerante que seja. Porque o etnocêntrico é aquele... Os gregos se julgavam os etnocêntricos. Ah, nós somos os bombons. Ah, os chineses, em um certo período de suas dinastias, a dinastia Chu, por exemplo, nós somos o império do meio. Nós estamos no centro do mundo, o resto é tudo periferia. Então, diante disso, nós vemos aquilo que é a cultura. E o que está acontecendo no mundo de hoje? Nosso mundo se globalizou, a economia se globalizou e o grande problema é que existe uma homogeneização da cultura. O capitalismo, que se globalizou no mundo, ela impõe os mesmos costumes. A criatura quer comer no McDonald's lá na China, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Por quê? Porque existe um padrão de consumo. A galera querem de toda maneira um tênis Nike ou uma camisa da marca tal, que pode ser encontrada em todo mundo. Portanto, a globalização ela tende... Se tem algo que muitas vezes hoje está destruindo a identidade das pessoas, não é a cultura do outro, que eu devo reconhecer porque eu preciso manifestar a minha alteridade. Muitas vezes é o mundo da globalização. O mundo da globalização que foi imposto por uma visão eurocêntrica de mundo. Desde quando esses europeus, esses pica da galáxia, achavam que podia fazer o que quisesse, dominar todos os continentes, escravizar quem quisesse, estabelecer o genocídio de povos nativos, os ameríndios, os aborígenes, aonde quisesse. Eles impuseram. Os europeus eram etnocêntricos, por isso que a gente conhece, e eles são talvez ainda, né? Por isso que a gente reconhece essa ideia do eurocentrismo. A Europa é o centro, assim como os chineses na antiguidade. Nós somos do império do meio. E é diante disso que muitas vezes nós, brasileiros, inclusive, passamos a desqualificar a nossa própria identidade, cultura. Essa cultura que foi criada neste lugarzinho aqui, que anteriormente se chamava Pindorama, e nós valorizamos mais a cultura europeia do que a nossa própria cultura, hein? Porque o eurocentrismo, de uma certa forma, padronizou, e o eurocentrismo não respeitou cultura nenhuma. Ele se impôs sobre todas elas. Portanto, caros amigos, caras amigas, se liga aí na parada que logo teremos uma atividade. Fiquem na paz.